Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira, marcado pelo Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, por isso a cor litúrgica é vermelha. Bem, eu estou fazendo um teste aqui, então vocês devem ter reparado que o áudio do domingo é por voz artificial, tá? Então vai ter dias que provavelmente eu vou ter que fazer isso ou no outro canal, tá? No outro canal é mais provável ainda, só que ainda estou pensando se eu for fazer da liturgia completa, né? Ou se eu faço só do evangelho lá, com voz artificial, tá? Eu tenho que também fazer uma diversificação nos conteúdos, né? Porque uma coisa é YouTube, outra coisa é Instagram, e aí acontece que eu não tenho tempo, né? De ficar criando conteúdo, eu acho meio exagero falar, né? Mas, enfim. Mas fica aí a dica, tá? Então não é para ficar achando estranho, de vez em quando eu vou me utilizar desse recurso, acabei descobrindo, e foi muito útil, me economizou um tempo enorme, né? Como eu tinha que adiantar, o áudio do domingo estava atrasado, fiz por voz artificial num programa, tá bom? Então vamos direto, não tem pitaco, não tem nada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com a oração do mês missionário do ano de 2022 para outubro, desse ano. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo, pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Gericote, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Vamos rezar também um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI, a todos os padres, ao povo brasileiro, tá? Vou dar um pitaquinho, tá? Eu acho que ainda tem um povo muito exaltado, né, com essa questão das eleições. Eu prefiro deixar para os canais seculares essa batalha, tá? Teve inclusive um perfil no Instagram, eu prefiro não citar nomes, até porque eu esqueci, graças a Deus, e a pessoa achou ruim. Não falou diretamente, mas deve ter sido com relação ao Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho chamou muita gente aí católico idólatra, idolatria política, e aí teve um canal que se achou muito no direito, né? Acho que se achou mais que o Padre Zezinho, e falou que não, que esse ativismo, na verdade é um ativismo virulento da parte desses católicos exaltados, né? E dizendo que não era idolatria. Olha, eu já disse, eu vou falar para vocês. Eu prefiro o Padre Zezinho, prefiro errar com o Padre Gabriel Vilaverde, prefiro errar até com o Padre Ronei, né? São padres que estão se retirando um pouco das redes sociais. Prefiro me unir também com o Frei Gilson do Monte, com mais outros padres aí durante a semana que vem, graças a Deus, inclusive com a presença do Padre Duarte, né? Então o Instituto recebe, mas o Frei Gilson do Monte vão rezar um rosário aí, não sei se é um rosário ou um terço, né? Às 4 da manhã, meu Deus. Transmitido pela Canção Nova, pela TV do Pai Eterno. Quer dizer, o negócio... Então, isso sim é estarmos ativos como cristãos católicos atuantes nessa situação periclitante chamada eleições segundo turno à presidência da República, tá? Não é porque tem o Padre Duarte, não é isso, não. Mas isso sim é entrar em combate espiritual. Agora, entrar em combate espiritual, ficar falando coisa que já todo mundo já deveria saber desde de 4 anos atrás, desculpa, querer parecer mais que o Senhor Jesus Cristo. Além de não ajudar na salvação das almas, ainda fica estimulando, exacerbando um certo sentimentalismo, sabe? Um excesso, e quando eu falo sentimentalismo, não é sentimentalismo, né? São alguns pecados capitais, como a ira, né?
Entre outras coisas, né? Tá certo? Então, vamos, né? Vamos baixar a bolinha. O que Jesus faria? Tá, vamos pensar. O que alguns santos de nossa devoção fariam? O que Nossa Senhora faria? Ia sair gritando, chutando panela? Em alguns casos até sim, mas pela índole de Nossa Senhora, não. Ela estaria rezando, em jejum, chorando, vertendo lágrimas, mas não estaria fazendo esse tipo de coisa, tá? Eu estou tentando otimizar o tempo das gravações, mas não estou conseguindo, tem que tentar de outro jeito, né? Então, estou continuamente publicando, não estou definindo meu voto, e aí fica a dica para o dia 30 de outubro. Você que decidiu para quem votar, primeira coisa, não, na verdade são duas coisas. Primeiro, não jogue seu voto fora. Como é que você não joga o voto fora? Primeiro, vai votar. Se esforce. Segundo, não adianta vou para a praia porque eu não quero saber. Não, senhor. Você pode ir lá. Se você não fez o seu primeiro turno e agora fica aí de mimimi nas redes sociais ou tá com excesso de barulho na cabeça, primeira coisa, vá votar. Não saia do seu território da zona eleitoral. Já vai providenciando os documentos aí, tá? Se vira. Não é para chegar lá e votar nulo ou em branco. É para votar num dos dois. Não, porque se é para se sujar, vamos se sujar nas mãos aí. Porque não adianta, gente. Não importa se é um ou outro, a gente vai sujar as mãos. Né? Eu andei vendo aí de novo os canais. Tem um canal aí de teoria da conspiração que eu sempre vejo. O cara é anti-Lula. Sabe? E o rapaz, assim, tá, tudo bem, ele ganha dinheiro com isso, mas toda vez que ele dá essa indicação é porque realmente o negócio tá feio, né? E eu já falei, eu vou decidir meu voto lá, na urna, certo? Para quem que eu vou votar, tirem suas conclusões, mas tipo, cada um tem a sua consciência e depois vai se confessar, viu? Porque nenhum dos dois me representa, nos representa, tá certo? Então, aí você define os motivos. Não é para passar pano em nenhuma cara lavada desses candidatos, porque você viu a cara do Bolsonaro ontem? Só faltou contar piada com o Lula. E é assim, nos bastidores, por mais que role uma coisa ruim entre eles, depois estão lá apertando a mão, sabe? Ah, mas eu vou pegar você lá depois, né? Cada um assim, eu vou pegar você em corrupção e tal, mas é tudo depois batendo a mão nas costas um do outro, entendeu? Então não adianta se matar por conta de ídolos políticos. E o que eu acho mais engraçado é que lá fora, sabe, o Brasil, nesse segundo turno, se tornou o centro do MMA mundial na política. Porque você não tem noção do que, principalmente nos Estados Unidos, de como que eles estão focados na nossa definição do presidente da República. Sabe? Em vez deles agirem com relação à Ucrânia, com a Rússia, não, eles estão aqui querendo ver o parquinho pegar fogo. Então, gente, não vamos dar munição para esse povo. Não são os americanos, norte-americanos, não são os europeus que definem o nosso voto. E vou dizer mais, quem está votando... Não estou defendendo o Bolsonaro, mas eu quero falar uma coisa bem racional. Quem está votando no Bolsonaro sabe como é difícil você trabalhar e depois você perder tudo. E quem está votando no Lula é a mesma coisa. Não tem trabalho, está passando fome e está aí, né? Então, existem as nossas razões e vamos respeitar as razões um do outro, sabe? Eu tô só anotando no meu caderninho as pessoas lá no Facebook que estão defendendo o Lula, porque se o Lula ganhar e fizer uma ditadura de esquerda, eu vou jogar na cara dessas pessoas. Tá aqui, ó. Vocês ficaram aí batendo pezinho por conta de um cidadão que gosta do microfone. Eu odeio o Lula. Desculpa falar, gente. Como pessoa, assim, eu não gosto. Ele é muito egocêntrico, megalomaníaco. Ele gosta do microfone. Ele faz palanque político até no velório da mulher dele falecida, né? É assim. Bolsonaro, tremendo de um sarrista mentiroso debochado. Debochado. Mas ainda assim, só falastrão, só garganta, né? Porque depois alguém vai lá e ele não queria as vacinas, lembra? Alguém foi lá comprar as vacinas. Então, o Bolsonaro não manda em nada. Então, não vamos se iludir, né, meu povo? Mas tenha consciência do seu voto. Eu, infelizmente, vou ter que sujar as mãos. Então, você quer fazer seu ativismo? Simples. Vá lá e suje seu dedinho lá no número.
E depois tenha consciência, beleza? Não vá ficar de choradeira depois, porque depois não tem depois, tá? Certo? Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e encerrar o pitaco, porque é por conta dos pitacos que infelizmente eu me perco aqui, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguiis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Cristo Jesus, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. E com efeito é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 99 ou 100, com o refrão: O Senhor mesmo nos fez e somos seus. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai, ó Senhor, a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome bendizei. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Evangelho de hoje, Lucas 12, versículos de 13 a 21. Mas antes tem a aclamação ao Evangelho, que é Mateus 5, versículo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que farei. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o Evangelho deste domingo, ontem, né, dia 16 de outubro de 2022, que foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, que é a parábola do juiz mau e da viúva persistente ou impertinente, que sempre pede. E o tema desse domingo é a oração, porque a primeira leitura
Êxodo 17, versículo de 8 a 13, quando Moisés intercede para que Josué consiga vencer os amalecitas. Engraçado, né, que aí Moisés precisa de ajuda nessa intercessão. Precisa manter os braços levantados para os céus e tem a ajuda de Ur e, deixa eu ver, Ur e Arão, o próprio irmão dele, né? Então tem dois pontos aqui, até inclusive como eu usei voz artificial ontem, eu não fiz análise, né? Eu vou fazer um pitaco, não, a análise da liturgia de hoje. Bom, para começar o evangelho de hoje. Tá aqui, dia 17, né? Vem uma pessoa, chega para Jesus, olha a impertinência da pessoa. Jesus, diz ao meu irmão que reparta herança comigo. Jesus tinha que ter uma paciência enorme, né, gente? Ele tá aqui falando do reino dos céus, ele tá falando de herança espiritual, riquezas espirituais. Vem uma pessoa falando de dinheiro na cara dura, assim. Aí, sabe, às vezes me vem na mente assim, ai, Jesus dá aquele tapa na cara assim, face palm, né? Em inglês é face palm. Pá. Meu Deus, a pessoa não sabe o que tá pedindo, meu Deus do céu. E aí ele fala, ô, quem achou que eu posso julgar ou dividir algum bem? Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Ah, a gente tem ganância. Tem ganância, sim. Tem inveja com ganância. É que aí parece aquele mix de sorvete, né? Sorvete podre. Mas como é verão, né? Para alguns lugares deve estar quente. Aqui tá um frio ainda, vocês não têm noção, gente. Parou um pouco, tá um pouco mais fresco, mas... Oxe, tava frio esses dias. Outubro, hein? Aí parece aquele rodízio de pizza, rodízio de sorvete. Uma coisa nunca vem atrelada, assim, uma coisa não é sozinha, ela sempre vem atrelada a outra coisa. Então, ganância com inveja e raiva, ganância, inveja, raiva e violência, assassínio, é tudo junto e misturado. Então, um mal principal tem que ser abatido, ele tem que ser cortado, ele tem que ser extirpado do nosso ser, senão a gente não avança. E aí ele fala de uma parábola de um grande homem rico que teve uma grande colheita. Veja bem, no passado, você não tinha como definir se ia ser uma grande colheita ou se ia ser uma parca colheita, uma pobre colheita. Tudo dependia do tempo, das chuvas, né? Mais ou menos ainda hoje mas hoje em dia, com as tecnologia e agrotecnologia, ainda é possível estar avaliando, né? Mas mesmo assim você vê lá os campos, lá nos trocentos mil hectares, então, para mandar soja para a China, você vê como é que é o negócio, né? Mas antigamente era tudo no zóio, era tudo seja na vontade de Deus, né? Deus dará, Deus proverá. E aí a pessoa teve uma grande colheita. O que ela poderia ter feito? O que poderia ter agradado a Deus? Puxa, uma parte acho que eu vou dar para os pobres. Eu posso dar para os servos. Eu vou alimentar quem tem fome. Aí lembra um pouco da parábola do rico e do Lázaro, né? Mas não, o ganancioso não, eu vou construir celeiros enormes. E aí poderei descansar e me aposentar cedo. O que Deus fala? Louco, ainda nesta noite pediram de volta a tua vida. Quantas pessoas que não morrem do nada, num acidente de carro, câncer fulminante que em um mês consome a pessoa, consome a pessoa, né? Queima a pessoa por dentro. Morre dormindo, ataque cardíaco, AVC. Às vezes não precisa morrer no caixão, assim, sem enterrar no caixão. Às vezes você morre, por exemplo, você tem um AVC. Pronto, a tua vida que você tinha antes, você não tem mais. Você tem que mudar de situação. Uma depressão, coronavírus que aleijou um monte de gente na cabeça, né? Deixou todo mundo meio lesado, esquecido, não é? Pois é. É isso. Então, cuidado com a ganância. Então, Jesus está usando e abusando das parábolas. A leitura de ontem se refere à oração. Muitos padres ontem falaram algumas situações importantes, então eu não vou repetir o que eles falaram. Eu só vou falar uma coisa que me chamou a atenção, uma ou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, na primeira leitura, não basta a gente ser intercessor, mesmo sendo intercessor, precisamos de ajuda. Né? Vocês não viram? Arão e Ur. Então peça ajuda. Ai, mas só sou eu que rezo. Eu não participo de grupo de oração. Eu não tenho tempo. Ué?
Reza com o seu anjo da guarda. Reza com o Espírito Santo. Convida Nossa Senhora, convida o Senhor Jesus, convida os seus santos de devoção. Você acha que Nossa Senhora está morta? Que todos os santos estão mortos, que não estão te ouvindo? Jesus, então, ouve o grito lá da sarjeta, lá da fossa, meu. Entendeu? Pede. Eu não consigo acordar para fazer oração às 4 horas da manhã com o Frei Jesus. Pois é, eu também acredito muito nisso. Eu acredito. Porque eu não consigo acordar às 4 da manhã para rezar. Né? Por mais que esteja sendo transmitido pela Canção Nova. Gente, não dá. Então, o que acontece? Pede pro seu anjo da guarda. Faz a experiência aí, ô incrédulozinho, né? Faz a experiência, você vai ver como ajuda bastante. Aí vamos pro evangelho de ontem mesmo. Seja persistente na oração. Exemplo clássico. O caso de Santa Mônica em relação ao seu filho Agostinho, que não era convertido ainda. 30 anos. E o que sai? Doutor da igreja, hein? Bispo de Hipona. Não foi pouca coisa, não. E logo quando ele se converteu, ficou um tempo na conversão e ele conversando com a mãe, o que acontece? Deus leva a mãe dele. Entendeu? Então, gente, não relaxem. E outra... Bom, mas isso vou deixar para amanhã, tá? Porque já deu tempo, eu preciso gravar ainda outros dias, beleza? Mas tem um caso bem importante que eu gostaria de deixar registrado aqui, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.